Olá pessoal, eu sou o Dr. José, cardiologista e está começando mais um programa Conversa Saudável. Hoje falaremos sobre diabetes e para falar sobre esse assunto contamos com a presença da doutora Carolina Betoni. Olá pessoal, para quem não conhece, a doutora Carolina Betoni é médica, endocrinologista e atua aqui na cidade de Presidente Prudente. Carolina, é um prazer receber você aqui no nosso programa Conversa Saudável. Muito bom poder falar de diabetes. Então vamos lá pessoal para a nossa primeira pergunta. Doutora, por que a pessoa fica diabética? Então, existem vários tipos de diabetes e o diabetes mais comum, que atinge mais de 90% da população, está ligado a alguns fatores de risco, como obesidade, histórico familiar, a presença de alguns fatores como hipertensão, aumento de triglicérides. Então, quem tem esses fatores são fatores predisponentes para o aparecimento da doença. Certo. A pessoa ela fica diabética assim, de um dia para o outro ou é através de anos e anos? Então, o diabetes tipo 1, que é um diabetes que é menos comum e que começa na infância, na adolescência, ele é um diabetes mais súbito. Então, a pessoa tem uma falência da produção de insulina pelo pâncreas. E isso pode acontecer de um dia para o outro. Certo. O diabetes tipo 2 é o diabetes mais comum. Então, ele aparece geralmente em quem tem mais de 45 anos de idade e ele é silencioso. Então, as pessoas, por terem essa doença que não tem muito sintoma, às vezes demora muitos anos para fazer diagnóstico. Então, a gente chama atenção para quem tem fatores de risco, mesmo que não tenha nenhum sintoma, para fazer os exames de rotina para poder fazer um diagnóstico mais precoce. Entendi. E aquela pessoa que já está em tratamento de diabetes, existe alguma possibilidade de cura? Tem cura o diabetes? Então, assim, como a gente falou, tem vários tipos de diabetes. Para o tipo mais comum, que é o tipo 2, a gente não costuma falar em cura, a gente fala em um bom controle da doença. Né? Existem alguns tipos menos comuns que têm falência pancreática e para esses tipos existem alguns estudos mostrando o transplante de ilhotas, para algumas pessoas em exceção transplante de rim e pâncreas, mas a cura nesses casos é muito rara, não é uma cura definitiva, o estudo para a cura ainda está sendo pesquisado. Certo. Uma coisa que a gente percebe às vezes no paciente, no diabético, que muitos deles acabam sendo um pouquinho resistentes, às vezes com a medicação, não é tão regular no seu uso. O que acontece com aqueles pacientes do diabetes tipo 2 que são, vamos dizer assim, meio rebeldes com o tratamento? Quais são as possíveis consequências para eles? Isso, essa pergunta é ótima, porque a gente ganhar do diabetes fazendo de conta que ele não existe ou tratando... muitos falam assim, não sou diabético. Não sou, né? Então, fazer de conta que ele não existe, a doença ganha do paciente. Né? Hoje em dia a gente tem uma série de armas que podem ser usadas como ferramentas, com dieta, boas medicações que a gente pode usar para tratar. Quem não trata adequadamente tem os riscos da lesão de retina, então a gente tem o problema de perda visual que é importante, a perda da função renal para quem não tem um controle adequado também chama atenção, maior risco de amputações, impotência sexual, a doença cardiovascular em pacientes que são mal controlados é a principal causa de mortalidade nos pacientes que têm diabetes. Então, assim, o controle inadequado, ele traz as complicações crônicas. Existem várias complicações crônicas. Então, assim, ter um bom controle, que hoje em dia é possível, a gente tem várias coisas para fazer para ter um bom controle, para poder prevenir essas complicações. Certo. Em relação à alimentação desse paciente diabético, ele tem que priorizar algum tipo de alimento em detrimento de outro? Mais uma dieta pode comer de tudo, só que balanceado? Ou é melhor evitar algum tipo específico? Como que é? Para a maior parte dos diabéticos que tem diabetes tipo 2, a gente pede para fazer uma alimentação saudável, escolher alimentos que são mais saudáveis e evitar os alimentos que têm carboidratos de absorção rápida. Então, evitar açúcar e evitar alimentos que contenham açúcar, porque às vezes a gente fala, não estou comendo açúcar, mas tem coisas que na embalagem o rótulo mostra que traz açúcar. Então, assim, a gente pede para a pessoa ter uma alimentação balanceada, não é restrição
restringir um grupo de alimentos, não é para restringir a carne, nem para restringir o carboidrato, porque o carboidrato é importante para a nossa saúde, tá? Não, o problema é o exagero, é a quantidade exagerada. Então, assim, a gente fala em poucos alimentos proibidos, mas é para tentar fazer um balanço entre quantidade de gordura, quantidade de proteína e quantidade de carboidrato. Existem os pacientes que têm diabetes tipo 1 e que às vezes eles conseguem aplicar insulina conforme o que eles forem comer, e isso chama contagem de carboidratos. Isso é uma outra maneira de tratar diabetes, e esses pacientes, a gente sempre prioriza uma dieta saudável, mas às vezes ela acaba sendo menos restritiva. Entendi. E em relação, uma coisa assim, sempre me perguntam, fruta é liberado, pode comer, independente da quantidade, independente da fruta, como que funciona para fruta? Para fruta. Assim, nunca a gente tem nada liberado de vez, assim, não tem nada que a gente possa comer demais. Né? Tudo demais, tudo em exagero faz mal. A fruta tem um açúcar que chama frutose. Então, o consumo de grande quantidade de frutas, a gente está consumindo uma grande quantidade desse açúcar, que é frutose, e isso faz com que o açúcar no sangue, que é a glicemia, fique alto. E além disso, a gente pede para comer as frutas em espaços intervalados, comer uma fruta de manhã, comer uma fruta à tarde, nunca comer o balaio. Falando de colocar o balaio e colocar aquele monte de fruta, a gente evita isso. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade em achar que tudo que é natural é muito saudável e deve ser comido em exagero porque é natural. Você vai comer uma melancia, vai lá porque e é come... natural. O suco é natural, né? Então, às vezes a pessoa fala, mas eu fiz o suco da própria fruta. Uma coisa é você chupar uma laranja. Para você fazer um copo de suco natural de laranja, às vezes vão 4 a 5 laranjas. E a gente está somando a quantidade de açúcar de 4 a 5 laranjas. Então, é uma quantidade muito grande. Então, a gente prefere que o paciente coma a fruta, porque ele come uma. Fica mais saciado. Fica mais saciado, come a fibra, tem um esforço para poder ter a alimentação, do que tomar o suco, porque às vezes a gente tomou 2 copos de suco sem nem perceber, e aí a gente está tendo um consumo de açúcar muito maior, ainda que é um açúcar da frutose que vem da própria fruta. Entendi. Agora, pessoal, para nossa última pergunta, em relação, acho que é um grande medo de quem é diabético, se tornar, vamos dizer assim, dependente da insulina. Todos, em algum momento, se tornarão dependentes da insulina, ou isso varia muito de caso para caso? Isso varia muito com o paciente, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem vários tipos de drogas para tratar diabetes, que elas fazem com que o paciente tenha uma evolução mais lenta para necessitar de insulina, ou nunca vão precisar de fazer uso de insulinoterapia, dependendo da medicação que for feita. Existem algumas medicações que, usadas adequadamente, elas podem retardar esse uso, e muitos pacientes não vão nem precisar usar. Agora, é muito importante a gente entender que a insulina não é o nosso vilão. O pessoal olha que a insulina, nossa, eu vou usar insulina, minha vida acabou. A insulina não é o nosso vilão, a insulina mudou a história da medicina. Até 1922, quem não usava insulina, quando não existia a insulina, os pacientes morriam pela falta da insulina. O nosso corpo produz insulina e a gente só prescreve insulina quando o nosso corpo não está produzindo adequadamente. Então, muita gente acha que a insulina faz mal. A gente só prescreve quando falta insulina. Se fizesse mal, a gente tem insulina no nosso corpo, então a gente estaria tendo esse mal. Então a insulina não faz mal, ela não é o vilão. O vilão é o açúcar alto no sangue. E muitas vezes o paciente, ele atrasa o uso da insulina porque ele não quer usar, porque é ruim, porque ele tem preconceito, e ele fica muito mais tempo com açúcar alto no sangue. É o que está fazendo mal para ele. O que está fazendo mal para ele sem tratar. Então, na verdade, em vez de ele ter medo da insulina, ele tem que ter medo do açúcar alto. Essa acho que é a mensagem. Pessoal, essa foi a nossa entrevista com a doutora Carolina. Doutora, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo. Obrigada, foi um prazer. Pessoal, se vocês gostaram da nossa entrevista, já curta, compartilha, inscreva-se aqui no nosso canal. E até um próximo vídeo na semana que vem. Tchau, tchau!